a Igreja Católica, os Também, evangélicos. tudo é Então, pesado. tudo está pressionando os deputados que ele representa para poder segurar. Mas já tentaram, por detrás dos bastidores, fazer uma normativa ali pelo SUS para tentar aprovar sem ser feito da forma legal, sem passar pelo Congresso. O governo Lula já no primeiro ano já tentou fazer isso. Mas graças a Deus que é um país democrático mesmo, nesse sentido, Ainda, né? da gente de ter os contrários lá, que são os conservadores, que de alguma maneira briga lá dentro do Congresso. A gente não sabe disso, às vezes nem valoriza. Mas muita coisa era que esse povo já era pra ter passado. E essas coisas diabólicas aí que esse pessoal segura a bronca lá e não deixa passar. Tá segurando, A gente faz vê, né? barulho. E tá fazendo barulho. Hoje, um tempo atrás, não, Marcelo, o que divulgava na televisão era o que nós acreditávamos. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 57º episódio, é isso mesmo, já estamos no 17º episódio da terceira temporada. Falta 3 episódios pra gente terminar a nossa terceira temporada. E eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. A gente já passou de 3 mil longe, já estamos chegando nos 4 mil inscritos. A nossa meta aqui é 5 mil pra gente estourar foguete aqui em cima. Tô brincando, viu, gente? Que a gente vai chegar nos 5 mil, não vou estourar foguete, não. E eu quero pedir a você que não é inscrito se inscrever, porque eu tava vendo na plataforma, 80% das pessoas que assistem o nosso canal não é inscrito, então eu preciso da sua inscrição. Agradecer também em antemão os patrocinadores do nosso programa, o Grupo Aguetone, o Rony Seguros e também o Mercatudo da Construção. E hoje a gente vai falar de um tema legal aqui, bater um papo legal com que ele é primo meu, querido, mas ele é advogado há 17 anos, ele atua na área empresarial, também em defesa de agricultores, né, da linha de agricultores. Isso. Depois vai poder falar mais. Eu tô aqui com o Thiago Miguel de Faria. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? E seja bem-vindo ao nosso programa. Marcelo, é uma honra hoje estar aqui, né, com você, debatendo alguns assuntos que eu gosto muito, principalmente quando se fala das coisas de Deus. É bom, né? E eu fico muito feliz pelo convite. E estamos aqui à disposição para ir respondendo o que der. Tiago, em falar em coisas de Deus, você escolheu o tema do seu TCC? Isso. Foi sobre o aborto? Sim. No direito? Isso. O que é? O que você estudou sobre? O que você defendeu no seu TCC antes da gente entrar no tema? Eu fiz uma defesa contrária a qualquer tipo de aborto, de qualquer forma. E tem muita gente que, não, no caso de estupro, pode ser. Aí eu vinha com a tese explicando do porquê que não poderia ser. Tanto na parte legal, hoje é autorizado no caso de estupro. Mas eu entrei mais na parte espiritual, na parte da religião, do porquê que não poderia. E aí, até interessante falar que o Espírito Santo ele vai suscitando no nosso coração algumas coisas, né? Antes, eu era a favor no caso de estupro. Ah, sim, aham. Então, aí você começa a buscar, a entrar ali no mundo espiritual e entender um pouco das coisas de Deus, e você percebe que ele vai trabalhando no nosso coração, então ele foi me formando ali e falando, não, negativo. E nenhuma possibilidade eu admito. Então o Espírito Santo veio e se suscitou. Aí eu comecei a estudar sobre o tema. Isso bem antes do TCC, você nem pensava nisso. Ah, entendi. Porque eu tinha, não, no caso de estupro tem que abortar mesmo. Uhum. Então depois eu fui estudando e fui vendo que realmente nenhum tipo de situação pode aprovar um aborto. Legal. Ô Thiago, e você escolheu direito, foi por acaso, porque você formou muito novo, né, cara? Eu formei, era com uns 23 anos. Foi uma escolha natural? Você sempre quis... Seu pai era advogado, né? Então, meu pai era advogado, mas eu fui porque, como eu não sei, nunca gostei de matemática e tinha dificuldade. e eu falei, vou ver uma área que não precisa de muita matemática.
Mas ali, como também por ter meu pai, apesar de ele não ter atuado muito, que ele foi mexer com supermercado na época Ah, e parou de advocacia. Tinha OAB, tudo, mas não quis exercer. E aí eu fui no ramo com muito, aos trancos e barrancos ali, com muita dificuldade também, mas graças a Deus sem pegar nenhuma dependência. Foi muito custoso formar, foi pelo FIES, ah, na época que tinha uma concorrência muito grande para conseguir, uhum. inclusive para pagar a matrícula da minha faculdade, teve a ajuda de dois tios meus na época, e minha avó Edith na época que me Uhum. ajudou a pagar, e por sorte, no terceiro mês, eu fui, vamos dizer, contemplado Com o com o FIES. FIES, que E pegou você já pagou o FIES? tá pago, Porque eu vou te falar, rapaz, o estudante sofre, hein? Porque sofre. depois que forma, a faculdade não ensina a ganhar dinheiro, não, né? Aí o cara ainda tem uma dívida para pagar. Você faz uma dívida, né? Ah, Ali e principalmente no ramo de direito, que é diferente de uma medicina, uhum. que a pessoa já sai dando plantão, Aham, ganhando já dinheiro, sai né? ganhando dinheiro. O direito você tem que fazer uma carteira, Uhum. você tem que pegar, e você tem a OAB ainda para poder prestar, que é uma prova Hum. muito difícil. Você fica tempos ali estudando, sem financeiro nenhum. Uhum. E é até uma crítica que às vezes a gente faz dessas faculdades, é que você sai, você pega o seu diploma e não sabe para onde correr. E essa é a dificuldade do estudante depois que forma. Ele faz uma dívida e não sabe o que ele vai fazer depois. Não aprende a empreender ali, né? Não tem nada que ensina, né, É Tiago? isso. E a maioria, na nossa época, né, principalmente, não tinha hoje a informação que tem a internet, né? Uhum. Não, de jeito nenhum. É. Você fez direito Eu também fiz, nós quando. fizemos. Aham. E aí você vê que o que era o assunto dos estudantes? Era concurso. Eu Aham. tenho que passar para ser delegado, juiz e promotor. Uhum. Delegado, juiz. Ninguém queria pegar no ramo da advocacia ali, ninguém queria. Não, já quer ter um salário fixo. A gente entende a dificuldade Sim. ali, que não tem aquele espírito empreendedor hoje que Uhum. tem no direito. Parece que o sistema faz a pessoa voltar para isso, né? Voltar para isso. Não, eu Aham. tenho que estudar, passar no Uhum. concurso e ter um fixo. Uma falsa garantia Sim. assim, de segurança. Uhum. É bom você ter seu salário, mas hoje, com 17 anos de profissão, eu não trocaria De jeito a nenhum, né? minha profissão hoje de advogado é, por qualquer Nenhum tipo de concurso. concurso que Uhum. você me desse hoje. Eu não consigo, acho que pelo a minha forma de ser, ficar preso Uhum. dentro de uma fórmula ali, não. Você vai cumprir seu horário de 8 horas, você vai Uhum. trabalhar, você vai ganhar ali seu fixo e vai embora para casa. Ditando a regra, É né? isso, então eu não conseguiria ficar. Não, assim, até quem gosta, quem estuda para isso, até admiro demais, mas eu não consigo entrar nesse meio. O Tiago, você atua na área também que eu falei de agricultor. O que é que você faz com os agricultores? É só o tipo de defesa? O que é que você trabalha com eles? Quando eu comecei a estudar contratos ali, foi num período até para fazer defesa, num processo de um banco que entrou contra eu. Hum. Que na época eu não era lavorista, mas aí usaram meu nome ali para levantar um empréstimo. Só que eu comecei a estudar sobre o meu próprio contrato. E eu Uhum. comecei a achar muitas ilegalidades na formulação do contrato. Tem um contrato de adesão, você não pode modificar, mas hoje você tem jurisprudência, entendimento jurídico que pode anular um contrato se ele achar irregularidades. E Uhum. eu comecei a pesquisar. E eu vi, nossa, tem uma forma de defesa muito grande aqui. Será que. E não tinha tanto advogado Que entendia que disso. trabalhava nisso. E foi ali no fundo ali da minha casa, que era o meu escritório, eu comecei a estudar ali e Então foi achar. uma necessidade mesmo. Uhum. Foi meio para minha própria defesa. Aham. E graças a Deus, disso aí começou a abrir uma porta muito grande na advocacia. Foi que eu comecei a enxergar. Às vezes a pessoa estava entregando o carro para Hum. poder para o banco, estava em dificuldade no financiamento, parcela alta, a pessoa atrasava, acumulava aqueles encargos ali, parcela de R$ 600 ia para 1.200 Nossa, era um roubo, né, cara? ainda continua. Aham, mas o Ainda povo não tem conhecimento, o né? povo não tem o conhecimento. Uhum. E aí eu comecei a observar, nossa, se eu conseguir uma liminar e suspender uma busca e apreensão ou numa revisional, eu começar
a entregar para o cliente uma segurança que ele pode demonstrar ali na liminar, o juiz dar essa decisão e a reduzir o valor da parcela ele depositar judicialmente, vai ser um ganho. E foi a primeira revisional de carro, Foi na época de carro. foi eu que ganhei Que aqui. legal. Eu montando a ação ali no fundo. E eu fiquei tão feliz, cara. Mas eu, Essa aí. que eu Ah. parecia que eu tinha ganhado um dinheirão. E eu lembro que eu ganhei R$ 1.000 para Aham. fazer essa ação. E eu fiquei, nossa, minha primeira liminar, eu reduzi o valor da parcela do carro. O cliente ficou mais ainda, Nossa. porque ele foi depositando em juízo e depois quitou o carro de uma forma mais em conta para ele. Uhum. Então ali foi a porta para mim. Nossa, isso aqui tem um braço, tem muito ramo para a gente explorar dentro dessa parte empresarial, que aí envolve o produtor rural, envolve a pessoa física também que tinha um carro financiado. Aí hoje eu comecei a trabalhar na época para Razeira. O Uhum. Oscar na época me contratou. Ontem eu conversei com o Oscar, vai vir aqui. Ah, Vai é? ser legal. Aham. Aí nós fizemos umas defesas nos contratos para ele, demos um resultado muito grande. E dali ele me indicou para uma outra empresa. E aí foi. Aí é o boca a boca, né? Aí Aí foi vai. abrindo as portas. Uhum. Então, eu sou muito, muito grato a Deus pela profissão que ele me deu. E eu percebo que hoje a advocacia é um ramo muito bom, apesar de estar saindo muito profissional, muita gente se formando, mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Claro. Ô, Tiago, e esse negócio, você é ministro da Eucaristia também. Sou. Você frequenta a igreja, já é você é um católico, né? Isso. Praticante, faz parte da renovação carismática. Isso. Já foi coordenador também, não já? Da Não, renovação? não. Você nunca foi, não, coordenador. Mas você é pregador, né? De Isso. vez em quando você vai em Guaíra dar umas pregação também. Isso. Como que é conciliar e como que você concilia essa escolha? Escolha não diria que é uma escolha espiritual, é uma vivência, né? Espiritual com o seu trabalho, porque como que você vê isso? Como que você concilia isso? Ontem até me perguntaram, porque eu já entrei no ramo, antes de entrar no ramo empresarial, não, já no ramo empresarial eu tinha uma paixão muito grande por tribunal do júri. Ah, você já fez júri também, né? Fiz mais de 50 júris já. Nossa. Então, e me deu uma experiência também tão boa, porque ali uma pessoa me perguntou ontem, foi ontem mesmo, falou assim, Tiago, como que você concilia fazer uma defesa de um homicida Uhum. com essa parte cristã sua? Uhum. Eu peguei e falei, um dia eu me perguntei disso, o que Deus queria de mim para me colocar ali Uhum. em defesa desse tipo de pessoa, dessa Uhum. pessoa que cometeu um crime. E depois do meu coração, a resposta veio o seguinte: o que mais nós de cristão temos que ter na nossa mente é o seguinte: eu quero uma pena justa. Sim. Nenhuma pessoa, independente do crime que ela cometeu, ela não tem que ser condenada a pena maior do que aquilo que ela merece. Sofrer uma pena injusta. Uhum. Então, se eu conseguir convencer os juízes, que é os jurados, pessoa comum, de ter uma pena justa, aquilo ali para mim já fez o meu papel de cristão. Uhum. Então eu percebo que, apesar de muita gente achar que a pessoa que é homicida, que está sentada ali no tribunal do júri, ela tem que ser penalizada com a maior pena e ser condenada e já sair presa dali, elas não têm noção da história de vida da pessoa, do que a pessoa passou, Uhum. de todo o movimento em volta, a circunstância que levaram a pessoa a cometer aquele ato. Já teve fato de casos que nós pegamos da pessoa ser que tem um problema mental, foi diagnosticado, cometeu um crime bárbaro, matou a outra pessoa ali, o cônjuge dela ali, o marido, e na hora que a imprensa na rede social foi e detonou. Uhum. Mas na hora que eu bati o olho para atender, conversei com a pessoa, eu vi que ela tinha um distúrbio. Aí nós pedimos perícia, a perícia constatou, foi para o plenário do júri. Os jurados, em 4-3, nós conseguimos jogar ela para internação, para o tratamento. Ou seja, ela sofreu uma pena justa. Uhum. Eu não posso pegar uma pessoa doente e colocar no meio de preso. Uhum. Vai ficar pior a situação dela. Aí a resposta que eu dei para essa pessoa que me perguntou: você acha que eu estou sendo cristão ou não naquele meio? Eu estou tentando o máximo de justiça para aquela pessoa.
Feliz é aquele que busca a justiça, né? Isso. Bem-aventurados que buscam a justiça. Isso. E dá uma experiência ótima pra gente. Eu vejo que Cristo tá ali. Uhum, O Espírito Santo tá ali também atuando. Porque eu não posso é o quê? Manipular resultado. Eu não uhum, posso vir com mentira, criar situações. Eu nunca fiz isso com cliente, uhum. principalmente nesse setor, para poder manipular. Não, você vai sair Entendi. a qualquer custo. Aham. Que seja feita a vontade de Deus, eu tenho que fazer o meu melhor trabalho ali. Mas dentro daquilo que você acha que é justo. Isso, já teve Isso não- casos que eu já saí, que eu não aceitei, Aham. porque ia contra princípios meus, Uhum, que ia contra princípio cristão meus, uhum. que é onde eu coloco na balança. Certo. Você entendeu? Agora, esses casos que você vê que tem que tentar ter um julgamento justo, eu Uhum. vou até o final. E Perfeito. nisso tá Deus. Perfeito. Ô, Tiago, e a gente falar um pouco sobre o mundo de hoje, o relativismo hoje, nós podíamos tocar um pouquinho no assunto sobre o aborto, né? A justiça vê o aborto de uma maneira, né, que tem os conceitos que defende o aborto em certos casos, e, e o cristão já enxerga de outra maneira, igual você falou que você defendeu na sua tese isso, né? Uhum. E vamos falar um pouco sobre a parte legal do aborto aí. O que você acha? Bem que você deu um resumo no começo, mas falar um pouco sobre isso. Por que você defendeu na sua tese, falar assim, agora eu era a favor do aborto em caso de estupro e hoje eu não sou mais. Por quê? Porque depois que você começa a aprofundar um pouco na palavra de Deus, você começa a perceber que é um poder absoluto de Deus essa questão de vida. Uhum, E o ser humano, ele começa a ultrapassar esse limite quando ele quer deter esse poder para ele. certo. Não, eu vou resolver certas situações dando uma resposta para a sociedade, que é onde eu tenho medo. Uhum, Uma falsa resposta para a sociedade, que no caso de estupro, eu vou matando a criança no ventre da mãe, eu vou estar resolvendo um problema. uhum, Mas o problema é que eles não, o Estado principalmente, a pessoa que defende, no caso de estupro, eles não passam as informações de formas corretas, uhum. verdadeiras. Primeiro eles passam só assim, não, matou, tirou, porque é um assassinato. Sim. Você mata no ventre da mãe. Uhum. É uma vida que tá ali. Certo. Aí não vai ter nenhum tipo de consequência. Consequência Eles pra não quem? falam isso, Eles né? não abrem um jogo, não Aham. falam a verdade. E aí eu pensei, né? Eu falei assim, gente, se abrisse o jogo e contasse por uma mãe, não tô entrando aqui no aspecto se ela tem que fazer ou não. Se mostrasse assim, antes de conceder o direito dela abortar uma criança no caso de estupro, se a mãe chegasse e tivesse toda a informação por um psicólogo, Uhum. por um psiquiatra, Certo. da seguinte forma, falando, ó, seu instinto é materno. A criança que está aí no seu ventre, apesar de você não desejar, o seu corpo vai sofrer consequências. Ninguém fala sobre É, isso. A sua vida psicológica, depois você vai lembrar isso por muito tempo. Então o seu corpo vai reagir, sua vida psicológica não vai ser a mesma. É índice de 80, 90% de pessoa que cometeu isso, faz tratamento até hoje. E o Estado, que é o maior apoiador, Uhum. você acha que o Estado vai dar qualquer Suporte. tipo de suporte para uma pessoa dessa? Agora não, eles colocam na mídia que vai resolver o problema. Não, que resolve É. o problema sim, né? E que não tem consequência nenhuma. Pelo contrário. A síndrome pós-aborto, desculpa te interromper, que talvez você vai saber até mais que eu. Tem uma síndrome que chama síndrome pós-aborto também, que Que a maioria fala que é a internação dessas pessoas passa por tratamento muito grave, que a pessoa não consegue a recuperar. taxa é alta E de é muito, de 80% a 90%. Nossa Senhora. E o índice de pessoa que entra em depressão é muito alto. Eu vejo assim, Marcelo, que não tem justificativa, porque o que pode acontecer? Inclusive o saudoso Padre Léo falava isso. Aham. Ele falava o quê? Um dia numa pregação dele eu assisti, e ele falou assim, gente, se a mãe foi vítima do estupro, nós não estamos aqui defendendo o ato em si de ser estuprado. Claro, é. Eu estou defendendo a vida que está no ventre dela, que não teve culpa nenhuma daquilo. Então, se ela vai gerar a vida, depois que nascer, doa a criança. Tem muita gente que hoje está precisando, que não tem, infelizmente, condição de ser mãe, casal que está em busca, que pode ser o pai e a mãe daquela criança. Só que a maioria, depois que nasce,
a mãe já não tem coragem de doar mais. Aham. Porque por mais que ela não desejava aquela gravidez, o instinto materno dela fala mais Instinto, alto. né? Você entendeu? Uhum. Isso aí eu falo que é divino. Claro que É divino, é poder divino sobre Uhum. aquilo ali. Por que que eles preferem? Às vezes o Estado vem e tenta impor isso aí, e o povo hoje é alienável, né? O povo já deixa se levar. Por que que o Estado fala? Não, você vai resolver o seu problema de forma maquiavélica, maquiar Uhum. uma situação. Uhum. Eles colocam aqui, mas não falam, não. Você vai ter consequências depois, psicológica, psiquiatra, o seu corpo vai falar, a reação vai ser bem diferente. O Estado não passa a realidade. Uhum. E as pessoas também que defendem isso não passam a realidade. Então, eu acho assim que aquela questão que o Padre Léo falava de doar, para mim é a melhor forma de resolver a situação. Porque depois aí tem como ela se arrepender. Sim. Eu quero meu E filho se de ela volta. não quiser, então, que tem É gente isso. que dá pra um orfanato pra alguém, né? É isso. Entendeu? Pelo menos a vida foi preservada ali, de quem não Isso, teve culpa de isso. nada. Ô, Tiago, essas instituições, igual você falou, então quer dizer que essas ONG, esses negócios aí que a gente vê que propaga isso, não só propaga, como incentiva. E é bonito falar isso na mídia, né? Uhum. É muito bonita a televisão, nossa, o seu corpo, o corpo é seu, você que manda, mulher, tudo. Elas não. Quer dizer que elas não falam para as mulheres ali que tem esses problemas também, não. Mas- Não é só o Estado, não. Marcelo, você não vê propaganda pró-vida. Olha aí, você pega aí a Rede Globo hoje, que é o maior meio ali, né, de Uhum. informação. Em rede social, você não vê propaganda pró-vida. Essas ONGs, esse pessoal que defende, vem um dinheiro pesado, eles justificando e fazendo um marketing mentiroso. Uhum. Não, vamos. Tem que apoiar o aborto em todas hoje está em todas as circunstâncias. Basta a mulher não querer. Ela vai ali ter uma relação sexual engravida, não seja por estupro, não seja porque está em risco a vida dela ou da criança. Não. Hoje ela, até um tempo aí de semanas, ela pode ir, eis que o Estado quer, e abortar. Aqui no Brasil ainda é proibido isso, né? Mas eles Ainda é estavam proibido. lutando ali, Tá né? lutando. Ainda está lutando, né? Pra Para tentar legalizar. aprovar. Principalmente com o governo que tem, que é um governo de esquerda, Uhum. que graças a Deus hoje a maioria dos nossos deputados é de direita ainda, que tem uma força grande ali Uhum. dentro, né, do Congresso, e que está segurando, e vamos dizer, vamos bater palmas, a Igreja Católica, os Também, evangélicos, Tudo é então pesado. tudo está pressionando os deputados que ele representa para poder segurar. Mas já tentaram, por detrás dos bastidores, fazer uma normativa ali pelo SUS para tentar aprovar sem ser feito da forma legal, sem passar pelo Congresso. O governo Lula já no primeiro ano já tentou fazer isso. Rapaz, graças a Deus que é um país democrático mesmo, nesse sentido. Ainda, né? Da gente ainda, não, de ter os contrários lá, que são os conservadores, que de alguma maneira briga lá dentro do Congresso. A gente não sabe disso, às vezes nem valoriza. Mas muita coisa era que esse povo já era para ter passado muitas leis que essas coisas diabólicas aí, que esse pessoal segura a bronca lá e não deixa passar. Tá segurando A gente e vê, faz né? barulho. E tá fazendo barulho. Hoje, há um tempo atrás, né, Marcelo? O que divulgava na televisão era o que nós acreditávamos. Hoje, com a rede social, graças a Deus, um deputado lá de direita, um deputado cristão, ele vai, faz a postagem, já chega em mim, já chega em você, nós vamos lá assim numa petição digital, não concordando com aquela aprovação daquela lei, e já pressiona os outros deputados, e isso aí já repercute, e tem força, Ô Tiago, é até bom falar sobre isso, você falar que na época era só televisão. Eu lembro daquela música do Titãs, falava, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Lembra dessa música aí? E eu lembro do padre Jonas falar que a televisão, não sei o que. Eu falei, gente, eu não vejo maldade na televisão. Sabe quando você não conseguia entender o lado que eles punham? Até o dia que eu comecei a estudar o comportamento humano e entender como que o ser humano adquire hábitos, como que a mente do ser humano trabalha. E esse povo sempre soube manipular. A massa é manipulada pela mídia e sempre foi. A televisão era o meio. E hoje as redes sociais, graças a Deus, pelo menos dá voz para aqueles que quer gritar para contra. Gente, vocês estão no caminho errado, esse pessoal tá te enganando. Eu lembro, até comento, falo pro pessoal que um dia entrar na internet aí no YouTube, um vídeo que eles tentaram tirar e tenta tirar de vez em quando, é do padre Paulo Ricardo lá no Congresso.
Eu assisti. Você viu aqui ele falando justamente sobre o aborto Isso. e falando sobre as grandes. As grandes, como que chama? Não é instituições, as grandes fundações. Isso. Fundação Rockefeller, todas elas explicando o que é o motivo. E falando para as mulheres, vocês estão sendo manipuladas. E o ser humano está sendo manipulado. Mas a gente precisa conversar sobre isso, porque não é feio posicionar. Muitas vezes meus amigos perguntam, Marcelo, no podcast você nunca posicionou nada. Até hoje o nosso assunto sempre foi outro, mas eu sempre, em todo lugar meu, eu sempre fiz questão de falar igual você é cristão e procura viver o cristianismo, eu sou assim também. Se pensar que ser conservador é tentar conservar essas pautas, eu sou conservador também. Então a gente também tem que ter a nossa posição, né, Thiago? E nós precisamos de formar pessoas conservadoras no nosso meio, principalmente nós que somos pais. Sim. Que o tempo é uma luta, hein? É um desafio, não é hoje? Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Uhum. Você entendeu? Para você ver, em 1917, Nossa Senhora de Fátima, naquela aparição, falava muito sobre o cuidado da pureza das crianças. Sim. Que o demônio ia vir e ia mexer na pureza das crianças. Uhum. E hoje, o que pela rede social, pela internet, do jeito que tem informações boas que nós conseguimos, nós falamos aqui agora mesmo, né? Que podemos usar de benefício, hoje também chega nas mãos das nossas crianças muita coisa que tira a pureza delas. Então hoje, nós, pais, temos que ter aquela forma raiz. Radical é de raiz. E não é um radical, assim, é um conservadorismo cristão, porque é o que eu acredito, é a minha fé que eu acredito, que até hoje nunca errou. Sim. A fé cristã nunca errou. Na minha vida, principalmente. Quem errou foi eu. Mas ela não. Se eu sigo a doutrina, nunca vi dar nada errado. E aí, eu sentado até ontem, eu estava sentado com o meu menino mais velho, com o Thiago, lá 10 anos. Eu tinha acabado de fazer uma comida ali, uma janta para ele, nós dois batendo um papo. Na mesa ali. E eu comecei a falar, eu falei, vou falar isso amanhã no podcast. Porque teve um momento que ele falou o negócio, caímos numa risada, só nós dois, que eu chorei de rir. E ele também, o tanto que ele ria. Aí eu fiquei falando, é isso aqui que falta. É sentar ao redor da mesa. Hoje, se você sentar, raras famílias, igual nós tínhamos na nossa época. Você sentava lá com o seu Tito Nico, com a tia Leni, reunia os irmãos, nós ria, batia papo, até brigava ali, discutia, mas era gostoso aquele momento. Hoje, tá acabando esse momento. Então, o conservadorismo, que hoje todo mundo prega que pai não tem que ter autoridade sobre o filho, não precisa de passar. Depois o filho tem que seguir a religião dele. Isso é um absurdo, né, cara? Assim, Então, o Estado meio que quer tomar conta da situação dos nossos filhos. Gente, não tem cabimento um pai e uma mãe cristã aceitar uma situação dessa. E por isso que eu falo, não é padre que catequiza. Não é ninguém de fora que catequeza. Não é também de fora, não. É o pai e a mãe, né? Hoje, se o meu filho entende que Jesus está vivo na Eucaristia, é porque ele está indo comigo na missa, é porque ele já participou de adoração comigo, é porque ele já sentiu a presença de Deus, então é eu ali colocando meu filho. Eu fico indignado quando eu vejo que tem essas informações de fora falando que o pai não tem que colocar na vida do filho. Veja o tanto que a igreja é inteligente, mano. Que a criança, ela primeira comunhão, ela faz com 12 anos. Sim. O filho do judeu, ele forma... Por que a igreja é tão inteligente? Ela forma um caráter com 12 anos. O filho do judeu, ele sabe da Torá. Até os 12 anos, ele tem que saber da Torá. Até os 12? Porque ela forma o caráter ali também. Então, o pai e a mãe que deixar para tocar em certos assuntos, principalmente nessa questão de religião, nós que somos católicos, e formar, ninguém vai tirar depois dos 12 anos, porque ele já vai estar formado ali. Você entendeu? Então eu vi um dia um depoimento de um judeu num podcast falando que a criança, ela fica um tempo, depois dos 12 anos, ela recebe todo aquele formato, aquele negocinho que eles põem na cabeça, tudo certinho, e é uma festa, porque ela decorou, ela fez todo o procedimento. E para nós cristãos, tanto.
A primeira comunhão vai receber o corpo de Cristo. Vivo, Meu filho, a corpo, sacralidade sangue, que tá alma nisso e aí, divindade. É. isso. Então, é isso que nós temos que passar, porque vai ser um ser humano diferente. Uhum. Eu vou deixar esse legado para ele. E muitas vezes eu penso assim, o pai e a mãe preocupa com o quê? Faculdade, É, dinheiro, dinheiro. herança, porque meu filho vai passar de... Marcelo, se eu for pensar assim, eu olhando assim pela vida que o meu pai e minha mãe me deu, Uhum. de todos os primos que estavam em volta, eu vejo que minha mãe, de uma certa idade, ela não conseguiu, depois dos 12, 13 anos que eu mais precisava ali, ela entrou numa depressão profunda, mas ela deixou uma raiz, uma semente plantada em mim. Quando eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos de idade, ela me levava no grupo de oração. Ela era do grupo, né, Ela Tiago? era Ela do participava, Ministério né? de Cura e Libertação. Olha, vem de cura e De cura e libertação. libertação. Então, eu lembro que eu sentava pequenininho com ela. Mãe, o que você tá fazendo aí? Ela tava com a Bíblia do lado, estudando. Com um caderninho, ela me dava um caderno e punha eu estudar também. Aquilo lá ficou marcado em mim por muitos É a anos. semente que É a plantou. semente plantada. É. Agora, por que eu não posso ensinar isso para meus filhos? Deixar eles escolher na hora que eles tiverem uma maturidade. Parece que já quer colocar no coração dos nossos filhos para não dar certo. Parece que existe uma campanha, já é que filho dá trabalho demais. Uhum. Você não sei, você percebe isso Uhum. no ao redor. Uhum. Que filho é como se fosse um empecilho, e quanto menos filhos você tiver, melhor. Isso. E isso impregnou dentro do mundo do cristão, É. sem perceber, na sutileza. Isso. Não é? Na sutileza de vamos jogar uma semente aqui do mal, tô falando uma semente aqui, que isso aqui dá trabalho. Isso. Oh, você tem que. Como que você vai ter mais um filho, sendo que você tem que dar educação para esse menino? Isso. Com coisa que isso era problema, moço. Antigamente os pais criavam 6, 7 filhos sem recurso. Não existia nem antibiótico. Vamos falar outra coisa, né? Tinha dor de dente, tinha que aguentar dor de dente. E conseguia criar dentro daquele pensamento. A gente fala conservador, mas dá aquela impressão de achar que é autoritário. Não, conservador é de conservar os princípios e valores, os valores da família, né? Existia isso, né, Tiago? Uhum. Agora hoje parece que na sutileza do mal isso foi entrando nas beiradinhas. Ó, cuidado com isso. Ou seu filho não vai ter o mesmo tênis que os amiguinhos da escola. Sabe, umas bobeiras que faz com que as pessoas desanimam e vê dificuldade naquilo que não tem, naquilo que é bênção. Isso. A própria palavra fala Isso. que filho é bênção de Deus, né? Isso. E é nos detalhes, né? Você pensa que, às vezes, tudo que acontece dentro da casa reflete nos filhos, né? Eu vejo lá na minha casa, eu tenho o Pedro e o Tiago. O Tiago é o mais velho. E o Tiago, nós temos um diálogo muito gostoso. Então, nós comentamos sobre tudo. E ele agora já está indo para 11 anos, ele vem me perguntar as coisas nas conversas. E eu falo tudo com base no que a igreja ensina para ele. Sim. E eu vejo que, igual, nós estamos no tempo do Halloween, agora, essa festa. Quando ele me perguntou, nós dois sentamos, eu fui mostrando por que não podia. Ele nunca mais me perguntou. Um dia ele foi chamado para 2 festas do Halloween, eu deixei ele tomar a decisão. Ele veio em mim e falou: pai, eu não vou mexer com isso não, isso aí é errado, eu não me sinto bem, depois que eu vi, eu aprendi, já não vai contra Cristo, eu não vou não. Ele aprendeu dentro de casa. E inclusive um dia, ele com 5 anos, ele chegou e falou um palavrão, porque ele nunca ouviu esse palavrão dentro da minha casa. E veio da escola, ele aprendeu com alguém dentro da escola. Na hora eu já imaginei até quem foi o amiguinho que xingou. E eu peguei e perguntei: quem te falou isso? Ele viu que ele tinha feito a caca de falar isso. Mas eu não danei com ele, só sentei, expliquei o porquê. De 4 anos, de 4 para 5 anos, ele nunca mais falou e entendeu o porquê. Eu penso que hoje, Marcelo, o tempo é o maior amigo do pai e da mãe. Muito, só que está tendo uma dificuldade muito grande de ter o tempo para educar os filhos. O que o pai e a mãe estão fazendo? Deixando por conta, às vezes, de uma funcionária, deixa por conta, às vezes, de uma outra, da avó. Não, a minha mãe cuida. Meu tio vai cuidar, porque eu preciso também de sair um pouquinho com a minha família. Peraí, não foi seu tio que teve o filho, não foi sua mãe, já foi sua mãe, mano. Ela já fez o papel. Já né? fez o papel dela. Isso me deixa indignado também, que eu falo, quem tem que educar é o pai e a mãe. Quem tem que estar perto olhando é o pai, não adianta, não tem o mesmo olhar.
Não tem aquele, apesar de vó e vô amar muito, não é a mesma forma de educar. Se eles pegar os vícios dos seus pais, dos seus avós e vir para dentro de casa, depois você não vai ter como questionar. Foi você que colocou eles naquela situação. Então eu fico, assim, eu gosto demais de estar perto deles, sabendo de tudo que acontece com eles, porque eu sei que amanhã ou depois é isso que vai ficar para eles. É a resposta que o sim e o não e a decisão que ele vai tomar vai ser eles. Eu não vou intrometer. Só que já vai estar bem informado na vida deles. Perfeito. O papel do casal e da família é justamente esse mesmo. Agora, hoje, igual eu te falei, alguma maneira vem informação que tudo é difícil, que tudo que você tem que ter sua vida, você vai dedicar sua vida. Rapaz, a vida do pai e da mãe é por conta dos filhos mesmo e não adianta, né? Eu falo que a única função do pai e da mãe é fazer com que os filhos sejam melhor que eles. Eu penso isso, porque senão não existe a possibilidade de evolução. Se o meu filho não for melhor que eu fracassei. Isso. Sabe? Isso. Agora não tem pai e mãe nesse mundo de hoje que eles têm esse ciúme do filho que não pode crescer mais do que eles. Tem esse tipo de pensamento. Colocou, né? Coloca no. Então não é fácil, não. Tiago, você também sofreu um bocadinho com a sua mãe, né? Mas dá para falar sobre isso? Pode. Foi uma experiência